rinoplastia. A gente vai conversar a partir de agora sobre rinoplastia. Que técnica é essa? Quem precisa fazer é só um procedimento de harmonização facial ou tem a ver também com algumas pessoas que têm alguma obstrução nas vias respiratórias, né, ou no nariz? Enfim, eu vou tirar todas as minhas dúvidas a partir de agora com o doutor Marcel Valério, ele que é médico otorrinolaringologista, né, otorrino, mas é também cirurgião de rinoplastia. Então é com ele que a gente conversa. Queria desejar as boas-vindas aqui na Rádio Caxias do Persona. Bom dia, doutor Marcel. Bom dia, Elisete. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando do programa. Também queria te parabenizar e parabenizar todas as mulheres que estão nos ouvindo por esse dia tão importante, o Dia Internacional das Mulheres. Obrigada por estar com a gente. Vamos já tirando algumas dúvidas, né? Eu sempre tenho muitas perguntas, curiosidades, né? Enfim, para a gente poder trazer para nossa audiência. A gente sabe o que faz o médico otorrino, né? Sim. Mas a rinoplastia, especialmente, é uma técnica utilizada para a cirurgia de nariz. Explica para mim isso. Isso mesmo, Zé. Bom, a rinoplastia, ela é um procedimento cirúrgico em que a gente tem como objetivo primário melhorar a estética, a anatomia, a aparência do nariz. A isso nós podemos aliar também uma melhora funcional, uma melhora respiratória. Ele é um procedimento em que ele é realizado ou por um médico otorrinolaringologista ou então por um médico cirurgião plástico. É realizado sob anestesia em ambiente hospitalar e a gente visa uma melhora na estética, na aparência do nariz, muitas vezes com uma melhora funcional também, de maneira definitiva, de maneira permanente. Porque a gente ouvia por um bom tempo... Talvez você nem tivesse ainda formado, né? Porque o doutor Marcel é um jovem médico e papai, né? Agora, né? Exatamente. Papai. Ai, que bom. Parabéns. Obrigado. E um abraço lá para a Evelyn, né? A mamãe. E eu lembro que muitos homens... O Persona fez 26 anos sexta-feira, então já passou muita coisa por aqui. E eu lembro que os homens faziam cirurgia do nariz, queriam fazer cirurgia do nariz. Ou porque era adunco, né, que faz aquele formato. Outros falam em nariz de tucano, né, ou caído, enfim, por alguma situação faziam cirurgia, mas não queriam dizer que tinham feito um procedimento estético, uma cirurgia. Aí diziam que tinham feito porque, por causa de desvio de septos, de cornetos, porque não conseguiam respirar direito. Medo de serem julgados. Eu queria abrir um pouquinho isso, claro, porque agora, recentemente, por exemplo, uma criança de 5 anos fez uma cirurgia de cornetos, de septo. Ela tinha dificuldade de respirar. Eu queria entender essas coisas. Certo, Lisete. Primeiramente, falando a respeito de... seriam indicações da rinoplastia, é isso? Indicações, claro. Então... Bom, como eu falei assim, primeiramente o objetivo principal da maioria das pessoas que procuram a rinoplastia é por uma queixa estética, mas tem casos também de pessoas que chegam num consultório queixando da respiração, a gente analisa, examina aquele paciente e vê que para melhorar a respiração, a funcionalidade do nariz, a gente vai precisar passar por um procedimento cirúrgico e a gente pode aproveitar aí no mesmo procedimento, melhorar também a aparência. Uma das queixas principais desses pacientes, como tu comentou, é a que a gente chama de giba, que é o calinho, que é o dorso nasal alto. Então a gente pode aliar as duas coisas junto num procedimento cirúrgico, melhorar a respiração e melhorar a aparência. Lisete, a respeito do que comentou do público masculino, atualmente ainda tem uma maioria em consultórios de cirurgia plástica e procura por rinoplastia do público feminino. A minha grande maioria assim, de pacientes são mulheres. Tem uma preocupação com a estética mais maior, acentuada, né? Mas a gente reconhece isso. Exatamente. O público, em maioria, são mulheres de 18 a 45 anos, mas temos idades maiores do que essa também. Mas a gente tem observado, bem interessante, assim, um aumento cada vez maior da procura por homens. Hoje, os homens já representam 35% dos pacientes que procuram pela rinoplastia. Quase meio a meio, hein? Quase meio a meio. Antigamente era muito menos do que isso. E cada vez mais os homens não têm vergonha de falar que fizeram um procedimento estético, uma cirurgia plástica. Isso, acredito que esse tabu está cada vez mais acabando. Porque também não há necessidade, é uma grande bobagem. A gente, por exemplo, nós,
É claro que a gente tem os traços característicos da genética da família, mas a gente tem, por exemplo, assim, italianos. Sim. Os italianos, especialmente aqui no nosso exterior, quando a gente vai, são pessoas que têm um nariz acentuado, digamos assim, para não dizer grande, mas é grande, acentuado. Então, claro que são características. A raça negra tem um tipo de nariz, os... sei lá, alemão, polonês, japonês, chinês, cada um com as suas características. Os árabes. Árabes tem, né? Exatamente. Então, cada um com as suas características, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, são, às vezes, as características físicas que dizem, você é de tal lugar. Sim, né? Sim, exatamente. A gente reconhece. Sim. Então, eu não vejo problema nenhum, porque eu acho que isso nos caracteriza. Agora, é evidente que tem algumas pessoas que realmente o resultado, às vezes estético no rosto, é muito agressivo. Certo. A gente percebe assim que são pessoas que... Eu lembro que eu tinha uma colega, trabalhávamos na mesma instituição, e ela tinha esse nariz chamado tucano, ele fica adunco, é adunco que chama? A gente chama de adunco, não sei se pode ser chamado de adunco, essa curvinha no dorso nasal, tecnicamente a gente chama de giba. 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 Giba ou adunco, né? Fazia tipo aquela coisa do camelo, né? Que faz aquele negócio assim. E aquilo incomodava ela muito, e era muito saliente. Certo. Quando você conversava com ela, você não enxergava nada a não ser o nariz. Eu tô falando sério, né? Claro. Não é brincadeirinha. Então, a gente não conseguia enxergar nada, tu só enxergava o nariz dela. E às vezes tu não prestava nem tanto atenção no que ela estava falando, porque desviava o foco da atenção. Porque era muito agressivo, realmente. E aí foi passando o tempo e eu vi que isso a incomodava, e eu conversei com ela. Eu disse, por que você não faz uma cirurgia? Isso está te incomodando. Sim. Porque quando está te incomodando, se não está te incomodando, se os outros acham bonito ou feio, tudo bem. Exatamente. Por que você não faz uma cirurgia? Pois é, mas eu tenho medo de ficar com outra fisionomia. Agora eu quero entrar nessa área contigo. Vamos lá. Eu tenho medo de ficar com outra fisionomia e as pessoas não me reconhecerem mais. Eu digo, olha, não, vai fazer, porque se você ficar com outra fisionomia, ok, vai ficar legal, porque vai tirar essa parte. E ela realmente fez e ficou ótima. Essa preocupação, especialmente dos homens agora, especialmente dos homens, de fazer uma rinoplastia, uma cirurgia no nariz, e não se reconhecer mais, mudarem muito a fisionomia, eu penso que hoje já temos técnicas bem mais interessantes. Com certeza. Existe essa preocupação, especialmente no público masculino. Sim. Então, os homens não querem ficar com aquele nariz pequeno demais, arrebitado demais, características que são mais relacionadas ao nariz feminino. E eu acredito que esse conceito é muito importante, é o conceito que eu procuro ter para o meu trabalho, assim, a gente manter uma naturalidade no nariz. Eu acho que o nariz bonito é o nariz que tem traços naturais. Na maioria das vezes que a gente vê uma pessoa, por exemplo, na rua, a gente está em algum local, um shopping center, digamos, e a gente vê aquela pessoa e a gente olha e diz, não, essa pessoa tem plástica no nariz. Geralmente o que a gente está vendo é algum resultado subótimo, alguma complicação da cirurgia, talvez o nariz tenha ficado empinado demais, pequeno demais, ou uma retração de narinas. Então, o nariz que é bonito é aquele nariz que é natural, que é mais compatível com as feições, com o rosto. Acho que o nariz deve encaixar bem com o rosto e com as feições da face da pessoa, e entrando nesse conceito geral de estética facial. Porque eu fiquei pensando assim, a gente viu alguns péssimos resultados, mas isso tem um bom tempo. Isso tem alguns anos. Hoje a gente vê e conversa com os profissionais que nem vocês, dessa área especialmente estética e da cirurgia plástica ou da rinoplastia, que tem uma preocupação em não fazer uma transformação radical. Ou seja, às vezes algumas sutilezas, algumas correções fazem já a diferença, sem que fique parecendo aquele nariz. O Anderson está querendo... Anderson, tu tá ótimo. Você fez cirurgia? Nem pensar, né? Com esse nariz aí, né, Anderson? Não tem que fazer cirurgia nenhuma, não. Não precisa nada, pelo contrário. A gente percebe que são cirurgias menos invasivas. Elas têm mais um toque de harmonização com os traços. Porque eu fico pensando assim,
uma pessoa que tem um rosto largo, comprido, fazer aqueles narizinhos, a gente chamava de bulldog. Certo. Lisete, a gente tem vários exemplos, assim, na história de rinoplastia mal sucedidas, famosos, né? Enfim, o caso clássico do Michael Jackson, nariz da Anitta, enfim, entre outros famosos. E a rinoplastia, ela é muito interessante, que ela sofreu uma evolução técnica muito grande nos últimos 10 anos. Então, complicações eram comuns com as técnicas antigas, e antigamente as técnicas que existiam, elas eram chamadas de técnicas ressectivas. Então, o conhecimento da época, o que o cirurgião tinha para fazer, para chegar num resultado estético, para afinar um pouquinho a ponta, melhorar o dorso nasal, era basicamente remover pedacinhos da cartilagem do nariz, e chegava algumas vezes num resultado estético bom, outras vezes nem tanto, mas se via que com o tempo isso gerava uma série de complicações. Então, o nariz poderia ficar bonito no primeiro momento, ou nem tanto, e com o tempo apareciam algumas deformidades. Isso é tudo uma questão de técnicas. De técnica, exatamente. Então, que deformidades que aconteciam? Muito comumente a gente via a ponta do nariz caindo. No primeiro momento o nariz ficava numa posição adequada, o paciente gostava, mas depois de alguns meses o nariz começava a baixar a ponta, o paciente já não ficava mais feliz. A gente via uma perda, por exemplo, de força das narinas, o que gerava uma complicação chamada de retração das narinas, e que tem um dano tanto estético quanto dano funcional. E observando essas complicações, alguns cirurgiões começaram a desenvolver técnicas para evitar. E isso a gente começou a estruturar melhor o nariz. Então, a cirurgia ela pode estar menos invasiva hoje em dia, mas ela também é uma cirurgia mais estruturada, com menos complicações, e no qual a gente consegue ter uma previsibilidade de resultado melhor, e que esse resultado se mantenha com o tempo, sofrendo mínima ou quase nenhuma variação. Sim, então tudo é uma questão de técnica, do avanço das técnicas. Quer dizer, você faz esses procedimentos, cirurgias há 20, 30 anos, hoje as técnicas vão se aprimorando. Por quê? Porque você olha para lá, vê o resultado. Bom, essa técnica me entrega esse resultado. Esta outra técnica me entrega este outro resultado. Porque eu lembro que há 20 anos, sei lá, por aí, era muito visível quem tinha feito cirurgia plástica. Sim. Então a gente andava na rua e tem gente que já, às vezes, de família, tem o nariz mais empinado ou não. É uma constituição de família, né? Mas a gente via na rua, aí era no nariz que fechava aqui, que apertava, isso é que eu comentei da retração de narinas. Do nariz. Esse é o passo que eu te comentei, que é a complicação que eu te falei da retração de narinas. Retração de narina. Como se tirava muita cartilagem do nariz, acabava que as narinas, elas cediam e a ponta ficava isolada. Então a ponta ficava muito fininha, um formato de ponta bolinha, e o nariz pinçado. E isso atrapalha muito a respiração e esteticamente não fica agradável. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo, alguns estudos foram surgindo. Basicamente, começou alguns estudos publicados por alguns cirurgiões norte-americanos, um de Chicago e um de Miami, e a comunidade que pratica a rinoplastia começou a aderir a esses procedimentos, e os resultados hoje são bem melhores. Ai, graças a Deus, né, gente? Porque vamos combinar. Agora, em compensação também, a gente vê resultados maravilhosos, né? Sim. Nossa, sabe aquela história do antes e o depois? Vocês fazem isso, né? Sim. Faz a foto antes, claro, o perfil, frente, o antes e depois o resultado. Tem procedimentos que ficam assim maravilhosos, que a pessoa inclusive diz assim: por que eu não fiz antes? Você não ouve com frequência bastante, Lisete, isso me deixa bastante feliz. Um outro comentário que eu gosto de ouvir dos pacientes é que as pessoas olham para a paciente e elogiam, falam que ela está mais bonita, que ela está... Mas não sabe exatamente e não consegue identificar primeiro que foi o nariz que foi operado. Porque quando identifica primeiro que o nariz foi operado, possivelmente alguma coisa está chamando a atenção demais no nariz, então isso mostra que foi um resultado natural. A não ser que a pessoa tivesse aquele adunco. Exatamente. Qual é o outro nome? Giba. O nosso coordenador de jornalismo aqui de esporte da Rádio Caxias é o Giba, né? Mas eu falo aquele adunco, é o nome técnico, Giba. Aquele a gente percebe quando faz, no sentido que se você conhece a pessoa. Agora, quem não conhece, vai vê-la natural. Exatamente. Porque o interessante... eu quero falar sobre isso, mas na volta do intervalo. Claro. O interessante que eu fico pensando, que eles fazem essa cirurgia, a rinoplastia, a gente não fica cicatriz nenhuma externa. Não me fala agora. Tá. Não me fala agora. Na volta do nosso intervalo, porque eu quero entender onde que ficam os pontos dessa cirurgia,
Sérgio Bonese, que está nos acompanhando lá de Santa Catarina, né, Sérgio? Curtindo um sol aí na praia, está mandando um bom dia através aqui do Persona, está desejando um feliz Dia das Mulheres. Obrigada, Bonese. A Gianice Negreto, obrigada, querida, para você também. Professor Cid, a Yara Dalaqueza também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, volta. Eu quero saber a partir de que idade é possível fazer a rinoplastia, a questão das cirurgias, se há contraindicações e talvez efeitos colaterais, mas e também todas as coisas boas e possibilidades que uma rinoplastia traz, até na autoestima, né? Muito especialmente na autoestima das pessoas. Eu estou conversando hoje com o cirurgião rinoplasta, Dr. Marcel Valério, que, aliás, depois me fala, né? Mas está com uma clínica em Gramado, né? Exatamente. Mas na volta do intervalo a gente vai conversar sobre tudo isso. É em Siding, até já. O Super Andreassa tem o dia de feira com cebola por R$ 2,99 o quilo. Isso mesmo, só R$ 2,99. Confira essa e outras ofertas pelo app. O Super Andreassa, pra toda a família. Calçados e mochilas é na Sapataria Caxiense. Sapataria Caxiense, o seu prazer de comprar bem o calçado que você quer, aqui tem. Que esse dia te lembre da tua força e capacidade de ir além. Você é mulher, guerreira e pode ser o que quiser. Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. Seja livre, seja leve, seja você. Uma mensagem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher da Ótica Martinato. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. O que era bom ficou ainda melhor. Na CDL Caxias tem certificado digital grátis também em 2023. Todas as empresas associadas recebem gratuitamente um certificado digital A1. E se você optar pelo tipo A3, a CDL oferece desconto proporcional ao valor do A1. Comece o ano com esse benefício. Acesse cdlcaxias.com.br e peça o seu gratuitamente. Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta, um arquiteto, é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com o melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta, uma campanha CalRS. Você usa a parabólica tradicional? Fique antenado. Para não ficar sem sinal, você precisa trocar pela nova parabólica digital. E beneficiários de programas sociais do governo federal podem ter direito ao kit gratuito instalado em sua casa. É mais qualidade de som e imagem para ver toda a programação sem pagar nada, como sempre foi. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF. Upper Persianas com fabricação própria, uma ampla linha de persianas e cortinas especiais, proporcionando beleza, praticidade e sofisticação nos ambientes. Aqui você também encontra a opção de um centro de manutenção e higienização. Na Upper Persianas, você encontra o melhor para a sua casa com a segurança que precisa. Ligue e solicite uma visita ou venha conhecer nosso showroom de fábrica. Upper Persianas. Ligue 999681919 ou acesse upperpersianas.com.br. Viver é criar novas lembranças, é tirar os sonhos do papel. Viver é estar aberto a mudanças, é fazer escolhas sem ter medo do depois. Viva essa experiência! Vestibular agendado Ideal. Inscreva-se. Saiba mais em nosso site ideal.com.br. Março é o mês da mulher na Beretta. Em comemoração aos 40 anos da linha de relógios G-Shock da Cássio, temos ofertas especiais na linha feminina. São modelos para todos os estilos. Esportiva, casual ou elegante. A escolha é sua. Mês da mulher com relógio novo é na Beretta. Venha nos visitar na Júlio, esquina com a Visconde de Pelotas, no Shopping Világio Caxias ou no Bourbon Shopping São Pelegrino.
10h30, retornando com o nosso persona aqui pela Rádio Caxias, sempre contigo, nesta manhã de quarta-feira, 8 de março de 2023, uma quarta-feira belíssima, né? Tá ensolarada aqui em Caxias, parece que tá voltando o verão, né, gente? Porque olha, ontem então tava danadinho, né? Mas agora sim temos já uma boa presença do sol, tá bacana, temperatura já em aquecimento, 23, 24 graus aqui no centro de Caxias do Sul. Vocês estão sintonizados no seu rádio 93.5 FM e aí vocês podem mandar para cá os seus recados no 3289-3093, 3289-3093, manda para cá seu recado e podem nos acompanhar, estamos ao vivo e em cores, claro, pelo YouTube da Rádio Caxias. Lá também vocês podem deixar o seu recado. É o Persona Entrevista. Hoje a presença aqui nos estúdios da Rádio Caxias, o cirurgião rinoplasta Dr. Marcel Valério, ele que é médico otorrino e também especialista agora nessa questão da rinoplastia. Estamos falando sobre a questão da rinoplastia, cirurgia de nariz e quais os procedimentos, enfim. Eu estava te perguntando, doutor Marcel, sobre, falando, sim, novas técnicas, novos procedimentos de cirurgia, e eu estava te perguntando o seguinte, não fica cicatriz no nariz, né? Os pontos são todos internos? Como que é isso? Na verdade, Elisete, existem duas técnicas, dois tipos de abordagem na cirurgia do nariz. Existe a técnica aberta, na qual a gente faz cortezinho na columela, essa travezinha que divide as duas narinas, e às vezes a gente pode fazer cortezinho também na lateral das narinas para estreitar um pouquinho a base nasal. E existe a técnica fechada, na qual os cortes ficam mais camuflados, são por dentro do nariz. Eu utilizo a técnica aberta, como eu acredito que a maioria dos cirurgiões tem usado hoje em dia. Como que é essa técnica aberta? A gente faz um corte, então, na columela, nessa travezinha que divide as narinas. Que é a trave aqui, né? Isso, fica um cortezinho no meio do nariz. Ele fica super bem camuflado, muito raramente depois de alguns meses o paciente vai perceber ou vai queixar dele. Eu gosto de fazer um tratamento no pós-operatório para deixar a marquinha menos visível. Então ela é uma região que ela naturalmente já está camuflada, é na parte de baixo do nariz. Sim, aqui embaixo. E é uma pele que ela tem uma característica de cicatrizar super bem. Até mesmo naqueles pacientes que têm problema, por exemplo, de queloide ou cicatriz hipertrófica, muito raramente isso vai acontecer no nariz. Então fica muito pouco visível. Eu uso essa técnica aberta, a cicatriz raramente é alguma queixa, não lembro de algum paciente me queixando sobre a cicatriz da columela, e muitos cirurgiões usam a técnica fechada também. Eu acredito que atualmente a técnica aberta eu consigo fazer resultados melhores, a cirurgia para mim é mais fácil, tem mais chance, é mais aberta, tem mais chance de fazer os retoques, a remodelação que precisa ser feita. Quando você faz, doutor Marcel, essa questão do fechamento mais das narinas, né? Sim. Eu lembro da Ivete Sangalo, acho que foi uma também. A gente diz esses nomes assim porque os ouvintes também já conhecem, já sabem, identificam, né? Que justamente faz um fechamento. Seria o quê? Um afinamento do... Não, isso que eu falei seria mais para estreitar a largura da base. Isso, é isso que eu quero me referir. Essa largura da base, é esta. Exatamente. A gente pode diminuir a largura da base. Então, a largura da base do nariz, essa é uma queixa muito comum hoje. As pessoas que se olham no espelho acham que o nariz está muito largo. E digamos que a medida técnica ideal para a largura da base, se a gente for colocar assim num parâmetro, seria que ela estivesse dentro da medida entre os olhos. Essa seria o ideal. Nem sempre a gente consegue, numa cirurgia, chegar a esse tamanho, até porque se a gente exagerar nesse passo, a gente pode atrapalhar a respiração. Ele é um passo que dificilmente na cirurgia a gente consegue reverter depois. Então, essa seria o padrão técnico ideal, que ele fique justamente na mesma medida da distância interocular. Olha que interessante, sabia disso. Quer dizer, você pega essa distância aqui e vem descendo aqui. Exatamente. Se passou, gente, tá um pouquinho fora, né? Não precisa fazer todo mundo. Mas não precisa fazer às vezes a gente não consegue chegar nessa distância na cirurgia, até porque isso pode comprometer a respiração, enfim. E também pode não ficar tão esteticamente agradável quanto se ficar, às vezes, um pouquinho mais largo. Então, a cirurgia tem suas regras, mas também tem suas variabilidades, e que na cirurgia a gente vai avaliando e vendo o que fica melhor para cada paciente. Uma questão que eu acho interessante, doutor Marcel, é o seguinte: aqueles cirurgiões e médicos e profissionais que
tem um conceito estético mais natural. É isso que eu quero dizer. É sem forçar muito a barra. Tá. Porque a gente teve, e tem vários programas de TV que a gente vê, documentários, enfim, programas especialmente das americanas, que sempre são muito exagerados, com muitas transformações. A gente vê, eu não estou me referindo apenas à questão da rinoplastia, né? Mas a gente vê também agora alguns procedimentos de meninas muito jovens também, que fazem uma transformação radical no rosto que a gente não consegue entender por quê. Agora virou todo mundo bocão, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Tu olha para a pessoa, aquilo não é natural, não é uma beleza natural. A gente gosta de correções, harmonização, né? Eu queria a tua avaliação a respeito disso, porque a gente tem visto, assim, às vezes, algumas barbaridades, né? Exatamente. Lisete, eu acho que o conceito estético do que é bonito, do que não é bonito, é uma coisa muito individual. Eu acredito que para a grande população, assim, de uma forma geral, o que é bonito é aquilo que é mais natural. Então, quando a gente identifica, como eu falei, assim, um nariz que a gente olhe e diga que a paciente tem rinoplastia, geralmente a gente está visualizando algum traço que deixou artificial. E isso, a maioria dos cirurgiões que eu tenho visto tem tentado seguir esse pensamento. Claro, tem pessoas que gostam de ter o nariz mais fino, de ter o nariz mais empinado, que gostam desses traços de artificialidade. Eu, pessoalmente, não é a linha que eu gosto de trabalhar, não é o meu perfil de narizes que eu faço. Os pacientes hoje, quando chegam no consultório, quando procuram algum cirurgião, muitas vezes eles já conhecem os resultados de cada cirurgião. Hoje em dia... Até porque já viram, né? Conversa com alguém. Você olha para alguém, você gostou. Ah, quem foi que fez? Foi o cirurgião tal. Tem muito essa questão de indicação e de bons resultados. E hoje redes sociais, né? Quer conhecer o resultado de algum médico, entra no Instagram, vê os resultados que ele tem, avalia a cirurgia. As técnicas são muito difundidas, as técnicas cirúrgicas em si, mas tem uma questão individual sempre que vai ser do próprio médico na cirurgia, um conceito estético individual que algum médico adote, que, enfim, que é muito individual. Então, os narizes, mesmo usando dois cirurgiões, usando a mesma técnica, acabam ficando diferentes pelos seus conceitos estéticos pessoais. Então é isso que eu indico. Se você gosta de um nariz mais natural, de um certo tipo, conheça os narizes do seu médico, do seu cirurgião. Agora, se gosta de algum outro traço, procure algum cirurgião que tenha esse traço ou então discuta na consulta sobre isso. Você pode ter o mesmo microfone, o mesmo bisturi. Exatamente. Estou fazendo uma analogia aqui, né? Você pode ter a mesma mesa, o mesmo microfone e coloca dois apresentadores. Cada um vai apresentar do seu jeito. Eu tenho o meu jeito de persona, de entrevistar o persona, de fazer as matérias, os conteúdos, de trabalhar a informação com um pouquinho de mais suavidade. E, enfim... E aí você tem o mesmo cirurgião, que tem a mesma sala cirúrgica, o bisturi, um vai lá e a mesma técnica aberta, vamos pegar essa que você trouxe aí, a técnica aberta, e sai um resultado diferente, porque tem a ver com a mão, com a sensibilidade. Exatamente, e podem ficar, digamos, dois narizes muito bonitos, dois resultados muito bons, que se encaixam com o rosto do paciente, mas alguns traços diferentes, com algumas diferenças. Então, tem recadinhos aqui do ouvinte. João Celi, querida, abraço, beijo grande para você também. A Marta Koenig, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube também, parabéns a todas as mulheres, a todas nós. Parabéns aos homens também, porque às vezes eles têm que nos aguentar, né? A gente reconhece algumas coisas, né? Brincadeirinha. A Adri diz o seguinte... Eu vou fazer a pergunta, a gente vai para o intervalo, o doutor Marcel me responde na volta. A filha dela fez cirurgia de adenoide por laser em 2019, mas ela ainda ronca às vezes. Então, vamos falar depois um pouquinho dessa questão de adenoide, de... O que eu tinha falado primeiro tinha falado de adenoide, agora não lembro o nome, mas eu vou lembrar logo em seguidinho. Dos cornetos. Isso, do corneto. A gente volta em seguidinho hoje conversando com o cirurgião rinoplasta, ele que também é médico otorrino, o doutor Marcel Valério, que é natural de Porto Alegre? Eu sou natural de Bagé. Bagé. Fiz minha formação em medicina na URGS, em Porto Alegre. Minha residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre e há 5 anos resido em Gramado. Agora estou com a clínica em Gramado. Pertinho. É só ir lá e comer um chocolate. Uma cidade maravilhosa de se morar e de se visitar. E de se visitar, verdade. Um rápido intervalo, eu volto em seguidinho. Até já!
Tá na hora de comprar muito e pagar pouco. Faça parte do Clube Vantajão e garanta o menor preço. Vantajão Atacado é ofertaço todo dia. Preço baixo, é preço Vantajão Atacado. Madeiras de pinos e eucalipto para sua obra você encontra com preços e condições especiais na Madetrave. Faça seu orçamento pelo fone 54 3213 1788 e o WhatsApp 54 99981 2696. Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for. O Círculo tem planos com cobertura nacional para urgências e emergências, além de apoio no litoral gaúcho, para você curtir ao máximo seu verão. E se precisar, ainda pode acionar nosso serviço de teleorientação médica 24 horas, de onde estiver. Conheça as opções em circulosaude.com.br. Círculo Saúde é mais que um plano, é saúde de verdade. Edu Rações Mega Store, a maior estrutura pet do sul do país. Rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa, hotel e recreação. Venha nos visitar, Rua Pedro Pesce, 646 Panassolo. Teleentrega 3027 7233. A energia tá on, está garantida com a Bali, a marca brasileira de energéticos mais vendida do país. Com a Bali, a energia não para nunca e as novidades também não. A coleção de sabores é marca registrada e os lançamentos como Pitaya Dragon, Summer Loco e Morango e Pêssego das Galáxias têm feito muita gente escolher seu novo sabor favorito. São mais de 10 sabores para você experimentar. O difícil vai ser escolher um só. Bora curtir essa energia com o Bali Energy Drink. Quer ter o teu negócio e não sabe como abrir? O Sebrae é pra ti, o Sebrae é pra ti. Já tá estabelecido, mas quer evoluir? O Sebrae é pra ti, o Sebrae é pra ti. Quer orientação para controlar as finanças? Um plano de marketing para aumentar a lembrança. Vender na internet, ter clientes na rede. Chegar no fim do mês, ver o balanço e sorrir. O Sebrae é pra ti, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e conta com a gente. O Sebrae é pra ti. A vida é feita de mudanças. Agora, Fátima Saúde é Humana Saúde Sul. A qualidade dos serviços, o atendimento e os cuidados permanecem os mesmos. Você e sua família continuam com a proteção e segurança de sempre. Humana Saúde Sul, uma nova marca com a credibilidade que você já conhece e confia. Fale com um dos nossos consultores, 29925200. Cuidar é Humana. ANS 34818-0. Diretor técnico médico, Dr. Anselmo Ferreira Galho, CRM 17320. Via Inox Tramontina, momentos pra eternizar no celular. Via Inox Tramontina agora tem produtos em porcelana da Tramontina. Bom gosto, ótimas combinações, tudo para deixar sua mesa linda de viver. Venha conhecer. Acesse nosso site, redes sociais ou procure uma de nossas lojas físicas mais próxima de você e confira essas e outras novidades. Presente nos melhores momentos da sua vida. Se a sua meta de vida sempre foi fazer um curso de graduação na área da saúde, a hora é agora. Na FSG você pode fazer cursos como odontologia, psicologia e até medicina veterinária. Faça a sua graduação na área da saúde com a qualidade que você merece. Acesse fsg.edu.br e inscreva-se no vestibular de verão 2023. FSG, encontre o seu caminho. Faça a sua história. Horas 44 minutos, retornando com o nosso Persona aqui pela Rádio Caxias, sempre contigo, nesta manhã de quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2023. Mexer com o Milton ali do bairro Cruzeiro, viu, né, Milton?
fica falando, mas o sol só saiu hoje, que é para homenagear todas as mulheres. Brincadeirinha. E a temperatura também vai elevar, né? Chegando na casa dos 24 graus agora no centro de Caxias do Sul. Beto GG também tá mandando parabéns ao Dia da Mulher, extensivo a todas as mulheres que ouvem o programa. Abraço. Amanhã, quinta-feira, é o dia do DJ. Amanhã, no nosso quadro Persona do Dia, teremos DJs aqui pra gente também brindar, ouvir algumas músicas, né? Os principais sucessos estarão com a gente aqui no nosso Persona. Os ouvintes estão mandando para cá, né? Os seus recadinhos. Nós estamos ao vivo e em cores pelo YouTube da Rádio Caxias. Os recados chegando. Tem uma resposta que o Dr. Marcel Valério, meu entrevistado desta quarta-feira, ele que é médico otorrino, especialista, cirurgião rinoplasta, né? Rinoplastia, cirurgia de nariz, que a gente está conversando aqui. O Bonese, que está nos acompanhando lá de Santa Catarina, diz: excelente entrevista. Gostei, diz ele, há alguns anos meu filho fez uma cirurgia no nariz para correção e que ficou ótimo. E realmente é muito bom quando isso acontece. Mas a pergunta de uma ouvinte aqui, ela diz o seguinte, da Adri. Ela diz que a filha dela fez cirurgia de adenoide por laser em 2019, mas ela ainda ronca às vezes. Essa questão da adenoide, afinal, que é bem da tua área específica do otorrino, né? Algumas situações, em que situações precisa fazer cirurgia? Necessariamente, sempre há necessidade de cirurgia e ela melhora a questão do ronco? Lisete, então assim, tem vários fatores que podem gerar obstrução nasal. Entre eles uma hipertrofia da adenoide. A adenoide é um tecido que a gente tem lá na parte de trás do nariz, que é semelhante às amígdalas, e ela pode crescer de maneira exagerada, isso é mais comum em crianças, e atrapalhar a respiração. Além disso, a gente pode ter desvios no septo nasal, que é essa cartilagem que a gente tem no meio do nariz, que atrapalhem a respiração. Os cornetos, como tu havia comentado, eles também podem ser hipertróficos, muito aumentados de tamanho, que é uma condição mais comum em quem tem alguma condição alérgica de inflamação nasal. Que aumenta, ele aumentando, ele obstrui a tua respiração. Obstrui a passagem do ar e acaba gerando a obstrução nasal. Essas pessoas, quando a gente não consegue ter uma melhora com um tratamento medicamentoso, como um anti-inflamatório nasal, um antihistamínico, que tem de tratamentos disponíveis hoje, acabam apresentando daí então uma indicação de cirurgia, tá? No caso dessa paciente, da Adri, da filha dela, ela comentou então que removeu a adenoide. A laser. Eu desconheço essa técnica, eu acredito que ela esteja querendo falar sobre endoscópica, tá? Por vídeo. Mas laser, até onde eu sei, a adenoide ainda não tem essa técnica, a laser, tá? Então, ela deve ter feito por vídeo ou por alguma outra técnica. Mas, assim, o ronco por si, ele é um fator mais, ele é um problema um pouquinho mais complexo do que simplesmente tratá-lo melhorando a obstrução nasal. Então, a pessoa pode roncar por vários fatores. Sobrepeso, alguma questão relacionada à faringe, como amígdalas grandes, uma questão de anatomia de faringe, histórico familiar, e também porque respira mal pelo nariz. Mas, frequentemente, no consultório, alguns pacientes chegam no consultório: doutor, eu respiro mal porque eu tenho desvio de septo, eu quero operar. O que é chegamos no desvio de septo. Chegamos no desvio de septo, porque está falando em o corneto, na adenoide e etc. E a questão do desvio de septo. Certo. O septo, então, ele é uma cartilagem, quer dizer, não é só cartilagem, ele tem tanto parte cartilaginosa e óssea, e essa estrutura central no nosso nariz, que fica aqui para trás da columela, que é essa travezinha que divide as duas narinas, né? Dentro. E ele é o pilar de sustentação principal do nariz, ele que mantém o nosso nariz em pé. Então, a gente pode fazer uma cirurgia para melhorar a respiração, se ele for muito tortuoso. Em caso de cirurgia plástica, de estética, também, se ele tiver alguma tortuosidade, a gente já pode corrigir na mesma cirurgia. E ele, muito comumente, causa obstrução nasal, dificuldade de respirar pelo nariz, e a gente pode precisar, em alguns casos, então, fazer uma cirurgia. Mas, assim, como eu estava dizendo, a questão do ronco, não é uma garantia que a gente vá melhorar esse desvio de septo e melhorar a respiração do nariz da paciente, que o ronco vai cessar. Por vezes o ronco pode ter outros fatores que precisam ser investigados, daí se é alguma questão de anatomia da faringe, se é alguma questão de sobrepeso. Pode ter a ver também com a amígdala?
pode ter a ver com a amígdala, porque bastante às vezes comum. a gente vê que tem crianças que têm uma amígdala maior do que seria aquilo considerado normal, entre aspas, né? Exatamente. E que faz uma obstrução, tranca, especialmente quando dorme de barriguinha para cima. Isso. E aí você vê crianças pequenas roncando, né? No caso da filha da Adri, eu não sei se é uma criança, mas se for uma criança, as principais causas de ronco, sim, são causas de obstrução nasal e hipertrofia das amígdalas, as amígdalas muito grandes. Agora, em adultos, existem mais causas daí, uma série de fatores, como obesidade, sobrepeso, histórico familiar, hábitos, bebida alcoólica à noite, refeição pesada à noite, vários sim, fatores. Então, o ronco ele entra numa sistemática de tratamento um pouquinho mais complexa, eu diria. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: se é verdade ou se é impressão que as orelhas e nariz aumentam conforme envelhecemos? Ah, acontece. Não, eu ia responder junto com o doutor aqui, aumenta muito. Aumenta, muda o formato, o nariz cai. Coisa, né? Sim. É que perde-se o colágeno, tudo vai caindo, tudo, né? A lei da gravidade vai puxando, tudo vai caindo. A orelha aumenta bastante, né? Aumenta, fica com traços mais visíveis, né? O nariz também aumenta. O nariz também, não só as cartilagens do nariz, mas a pele também tende a ficar um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais grossa com a idade, que deixa uma impressão de nariz ser maior, da orelha ser maior. Então tem essas alterações com a idade. Felizmente todos vamos passar por isso. Vamos passar, se quisermos viver até uma certa idade. Uhum. A não ser quem morre mais cedo, mas enfim. Eu tenho uma informação que a rinoplastia está entre os 5 procedimentos mais populares no mundo. Ah, legal, a gente gostaria de falar sobre isso. Exatamente. A rinoplastia, de uma forma geral, ela é a 4ª cirurgia plástica mais realizada. Ela fica atrás de cirurgia de mama, de prótese, de lipo, abdominoplastia. No público masculino, ela é a 2ª cirurgia plástica mais realizada, no público feminino, a 4ª. A gente tem visto um grande aumento na procura pela rinoplastia ultimamente, e eu acredito que alguns fatores estejam levando a isso. Primeiro, maior exposição em redes sociais, maior exposição em videoconferências, em vídeo, as pessoas acabam se olhando mais, às vezes sentem vergonha do nariz, não gostam da aparência do nariz e têm vontade de melhorar. E uma outra causa que eu também atribuo a isso é a melhora na técnica da cirurgia, como a gente estava falando. Sim, então, a cirurgia está melhor, a gente vê resultados muito mais bonitos hoje em dia, um pós-operatório mais confortável, cirurgia com resultados mais consistentes, e a gente acaba conhecendo pessoas que fizeram a cirurgia, tiveram sucesso, estão felizes, estão postando nas redes sociais, e isso leva mais pessoas a procurarem pela cirurgia. O Brasil, no último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica de 2020, foi o país que mais realizou rinoplastia naquele ano de 2020. Antigamente ele costumava ser o 2º, às vezes ficava atrás dos Estados Unidos e da Turquia. Nesse ano de 2020, o Brasil realizou cerca de 88 mil rinoplastia, bem na frente da Turquia e dos Estados Unidos, e a gente acredita que nesses anos... 88 mil rinoplastias no ano. E a gente acredita que nesses anos aí de pandemia, essa procura só aumentou, talvez numa taxa de 20%, 25%. Nossa, gente, são números consideráveis, não? Sim, com certeza. Meu Deus. Aliás, o Brasil, de uma certa forma, sim, é um dos campeões de procedimentos estéticos e dessa questão também da preocupação com do visual, com a tua aparência, com Exatamente. Com o rosto, com isso, com aquilo. O brasileiro, por natureza, é vaidoso, né? É vaidoso. Sim. E não é uma prerrogativa feminina apenas. Isso não, de forma alguma. De forma alguma. Cada vez mais os homens querem se sentir melhor, querem melhorar a autoestima, querem melhorar a confiança, e isso às vezes passa por uma cirurgia plástica. Mas eu penso também que vocês, profissionais, Dr. Marcel, os jovens médicos, que é o caso do Dr. Marcel, que eu estou entrevistando aqui hoje, tem um senso estético mais apurado. Eu não estou dizendo que as pessoas de mais idade não têm. Eu estou dizendo que os jovens hoje, profissionais de várias áreas, têm eu quero dizer assim, um olhar mais apurado, com uma técnica, achando que não adianta ir lá e querer fazer uma mudança muito significativa, que não é legal, É esse cuidado, é esse olhar. Eu vejo jovens aí, e cirurgiões também, que têm uma preocupação de não ser muito agressivos, invasivos,
de deixar o mais natural possível. E mais a técnica que mudou Exatamente, também. Então, Lisete. por isso que eu acho que os resultados que vocês têm conseguido, e você também, doutor Marcel, são ótimos em função disso. Essa é a minha avaliação. Né? Lisete, eu não atribuo isso somente à juventude em si, tá? Eu atribuo isso a uma evolução constante e natural da medicina. Então, a medicina, como todo mundo sabe, a gente tem que estar sempre em constante aprimoramento, buscando ver o que tem de mais novo hoje em dia. Então, é um conhecimento da medicina que evoluiu nos últimos anos, que a gente começou a identificar mais o que é um nariz bonito, o que é um nariz feio, conseguir prevenir complicações. Então, mesmo médicos não jovens que estão se atualizando... Mas quando eu falo jovem, não no sentido de, meu Deus, conheço profissionais excelentes com idade, nesse sentido. Claro. É um olhar novo sobre as coisas. Exatamente. Nesse sentido. É uma evolução do conhecimento, um aprimoramento das técnicas e tem melhorado cada vez mais os resultados. Assim como a gente está dando muito valor hoje às questões retrô, né? Vintage, acordo, cipó, coloca alguma coisa, coloca uma orquídea junto, fica lindo. Eu quero dizer que a gente está com um outro olhar sobre as coisas, sobre o mundo. E falando nisso, Lisete, eu gostaria até de falar sobre uma ferramenta que nos ajuda bastante hoje em dia, que são as simulações de resultado. Então isso é muito bacana. Hoje eu consigo sentar na sala do consultório, tirar fotos de determinados ângulos do nariz do paciente, conversar sobre o resultado que eu procuro ter na cirurgia, mostrar para o paciente, ver se ele vai ficar feliz com aquilo. O paciente ele também pode me falar, eu gosto dessa característica, eu gosto mais ou menos disso. Obviamente a simulação não é alguma coisa que a gente diz vai ficar exatamente igual, mas a gente tem um planejamento para a cirurgia. Isso ajuda bastante ao paciente entender qual que é a minha ideia com relação ao nariz dele, que objetivo que eu procuro ter para a cirurgia. Ele vai para a sala de cirurgia mais calmo, sabendo o que eu tenho em mente, qual é o planejamento da cirurgia. Isso ajuda também a gente manter mais essa naturalidade e chegar num resultado que vai deixar o paciente feliz, vai deixar o paciente satisfeito. Que bacana, que bacana. Olha, a gente está chegando quase no finalzinho. Precisa mais uma hora, Lisete. Viu? Falei aqui. Dr. Marcel Valério, que é natural de Bagé, não sabia que é natural de Bagé, fez toda a sua formação, graduação, especialização em medicina, otorrinoplastia em Porto Alegre. E agora há 5 anos, é isso? Há 5 anos. 5 anos residindo em Gramado, com a clínica lá e fazendo esses procedimentos. O pessoal te encontra onde, doutor Marcel? O pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, ver um pouquinho mais sobre rinoplastia, sobre minhas cirurgias, pode me acompanhar no Instagram, @drmarcelvalério, @Dr. Marcel Valério. A gente pode... eu posso passar meu WhatsApp? Pode, claro, por favor. O WhatsApp para agendamento de consulta e avaliações é o 54-8405-0737 e nosso telefone da clínica é 54-3295-1002. Mas aqueles que quiserem saber mais sobre o meu trabalho, me sigam no Instagram, @drmarcelvalério. Que legal. Mas eu gostei muito de saber que dá para fazer uma simulação, né? Coloca lá a foto, filma, fotografa, vira à direita, vira à esquerda, tira um negocinho aqui, alguma coisa que está incomodando. Isso é ótimo. E mais ou menos você vê com a cara que vai ficar, né? E eu levo as simulações para a sala de cirurgia, avalia se está ficando parecido. Às vezes eu puxo as simulações na cirurgia, vejo se foi aquilo que eu combinei com o paciente, então faço algum retoque para deixar o mais parecido possível como o paciente deseja. Legal. O Paulo diz que não consegue respirar direito quando ele dorme, respira pelo nariz, não respira pelo nariz, pela boca. A esposa reclama que ele ronca muito. Eu não escuto roncar. Claro que você não escuta, né, Paulo? Né? Você está dormindo, né? Mas ela que está acordada escuta, né? Vai ver isso, né, Paulo? Francamente. Exatamente. Gente, ficando por aqui, adorei te conhecer aqui pessoalmente, receber. Que bom, volta. Lisete, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer, uma honra estar participando aqui do programa contigo. Parabéns pelo teu sucesso. Você é uma pessoa muito querida, muito simpática, ainda mais pessoalmente. Fico à disposição para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho também no Instagram. E, novamente, parabéns a ti e todas as mulheres que estão nos ouvindo pelo Dia Internacional das Mulheres. Inclusive a Evelyn, né? Sim, minha amada esposa está em casa cuidando do nosso nenê. Ele está com que idade? Ele está com 6 meses. O Otto. O Otto é uma coisa fofa. Delícia, uma delícia. Demais. Gente, ficando por aqui com a edição do Persona.
A seguir vem notícias, na sequência o Giro Esportivo. A todos, meu super abraço, mas eu volto amanhã. Tchau!